Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu o tenha filhos por ela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Essa palavra ela vai nos trazer um grande aprendizado no dia de hoje, uma grande mensagem para nossas vidas, a respeito de um homem que se encontrava na terra de Ur dos Caldeus, que foi chamado por Deus. Um homem que carregava dentro de si um chamado muito grande, estando ele ainda na terra onde se propagava a idolatria, uma terra onde tinha por costume a escultura de deuses pagãos, de pedra, de argila, de barro. E essa era a sua principal atividade econômica daquela cidade. Era de costume que as pessoas tinham dentro das suas casas, dentro das suas tendas, imagem de deuses pagãos. E esse era o maior objeto de comércio naquela época. E Abraão vivia no meio desse povo. E Deus olha para Abraão, que estava inserido dentro de um contexto extremamente religioso, pagão e idólatra, e se identifica com esse homem. Porque por mais que ele estivesse vivendo naquele meio, Abraão de forma nenhuma, ele pactua com aquelas práticas oriundas daquela região. Práticas que, na verdade, se tornaram até cultura daquela época. E nós encontramos um homem que não se misturou com as práticas da onde ele vivia. E Deus rapidamente faz um chamado para aquele homem, o chamado mais lindo da Bíblia. Ele fala: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da sua parentela, para uma terra aonde eu te mostrarei. Abraão de forma nenhuma questiona a Deus, não pergunta a Deus, não indaga a Deus acerca da terra, acerca de como ele iria chegar até esse lugar, mas tão somente ele ouve a voz daquele quem o chamou, sem perguntar, sem hesitar. E Deus faz uma promessa muito linda para ele. Deus fala: Abraão, te farei pai de grande multidão. E Deus convida aquele homem a olhar para os céus e contemplar as estrelas do céu. E Deus fala para Abraão: Abraão, pode tu contar essas estrelas? Pois assim farei a sua descendência, não só também como as estrelas dos céus, mas também como o grão de areia do mar. Abraão crê naquela promessa e rapidamente faz as suas malas, leva consigo o seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai. E eles agora vão habitar na terra onde o Senhor Deus ordenou que eles ficassem, para que ali se cumprisse o chamado de Deus para a vida daquele homem. E o que eu quero hoje falar, dissertar sobre como o inimigo peleja contra aquele que tem um chamado, contra aquele que tem um grande propósito a ser cumprido nessa terra, que foi chamado por Deus. Nós vamos ler aqui nesse capítulo 16 do livro de Gênesis que Deus faz uma grande promessa a Abraão, não só da sua descendência ser tão grande quanto as estrelas do céu, mas também que Deus daria um filho para ele, ainda que Abraão tivesse mais de 80 anos de idade. E nós sabemos que é impossível para um homem e uma mulher ter filhos dentro dessa idade, porque a Bíblia vai dizer
que cessou o costume das mulheres, ou seja, o libido já não existe numa pessoa onde tem quase 90 anos de idade. A Bíblia diz um pouco mais à frente que Abraão chega até a rir quando Deus faz essa promessa para ele. Porque ele até acreditou de ouvir, mas a sua natureza carnal conflitava com aquilo que Deus tinha de fato falado para ele. E nós vamos ver a mulher de Abraão querendo agilizar o processo que Deus tinha na vida do seu esposo. E esse é o grande problema que nós temos nesses dias, onde pessoas querendo agilizar o processo que Deus tem, querer criar métodos alternativos para que a vontade de Deus venha se cumprir na vida de um e de outro. E eu venho dizer para você que todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus, todas as vezes que nós tentamos criar métodos alternativos para que se cumpra a vontade de Deus, todas as vezes dá errado. Porque Deus não precisa da minha e da sua ajuda para concluir aquilo que Ele prometeu. Deus só pede que nós venhamos obedecer e crer até o fim, que as promessas dele venham a se cumprir nas nossas vidas. E nós vemos agora uma família que tem um propósito estabelecido por Deus, um chamado estabelecido por Deus, e aquela mulher não querendo esperar, não querendo acreditar que no tempo certo haveria de vir a promessa de Deus, ela rapidamente cria um método alternativo. Como nós acabamos de ler, ela vira para o seu esposo e fala: Abraão, olha só, nós não temos como ter filho. Nós vamos ficar sem descendência. Nós vamos ficar sem herdeiros. Faz o seguinte, eu tenho aqui uma serva, então faz o seguinte, toma ela por mulher e o filho dela vai ser o nosso filho. É um método alternativo que não estava dentro dos planos de Deus. Metodologias humanas, formas humanas de querer se chegar até a Deus. Metodologias que o homem criou, que não provém da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Abraão ouve a sua mulher. Então nós vemos aqui uma inversão de valores dentro daquela família. Primeiro, nós vemos aqui uma mulher tomando a frente da casa. Uma mulher tomando iniciativa, tomando atitude, aonde era para o homem tomar. E nós vemos aqui o homem sendo cúmplice dessa atitude precipitada dessa mulher. Ou seja, um homem que não tinha autoridade, um homem que não tinha voz ativa dentro da sua casa, agora passa a ser regido por uma mulher que não tinha a mesma perspectiva, não tinha o mesmo nível de profundidade com Deus que tinha o seu marido. E eu venho dizer uma coisa para você nessa manhã. Se o chamado de Deus for tão grande na sua vida, talvez vai ser necessário até mesmo você conflitar dentro da sua própria casa. Talvez a sua mulher não vai entender, os seus filhos não vão entender o chamado que Deus tem na sua vida. Porém, é necessário que nós venhamos estar debaixo da presença de Deus e confiar. Por mais que a sua mulher fale que vai te deixar, por mais que seus filhos falam que vão te abandonar, mas se Deus te prometeu algo, se Deus falou algo contigo, espera somente nele, que as coisas vão se encaixar ao longo do tempo e aqueles que não acreditavam na promessa de Deus vão passar a acreditar, aquelas pessoas vão passar a enxergar Deus dentro de você. Mas infelizmente Abraão se deixou levar pelos lábios da mulher. Então aqui dentro dessa casa existe uma inversão de valores. A mulher toma iniciativa, a mulher toma atitude, e o homem que era para poder degladiar com essa mulher, usar a autoridade de homem dentro da sua casa, ele passa agora a estar debaixo da autoridade daquela mulher.
E a palavra de Deus diz que ele ouve a sua mulher Sarai. Eu não estou falando que você não deve dar ouvido à sua mulher, ao seu pastor, ao seu líder, de maneira nenhuma. Mas todo o conselho que você receber, toda palavra ou toda profecia, ela tem que estar de acordo com aquilo que Deus falou na palavra de Deus. Se eu recebo um conselho, se eu recebo uma diretriz que não está de acordo com a palavra de Deus, é anátema. Pode ser a sua mulher, pode ser o seu filho, pode ser quem for. Se os conselhos não estiverem dentro da palavra de Deus, eles não devem ser seguidos, não importa por quem foi proferido. E eu vejo o mesmo acontecimento no Jardim do Éden. Deus falou para que eles não comessem daquele fruto. E a serpente, observando a ausência do homem dentro da sua casa, dentro do jardim, de perto da mulher, a serpente vai e persuade a mulher, porque ele se aproveita da ausência do homem naquela casa. Ele se aproveita da ausência de autoridade no lar. E ele consegue enganar Eva, e Eva consegue enganar Adão. Pela ausência de autoridade que existia no lar. E por conta dessa inversão de valores que estava acontecendo na casa de Abraão, a qual ele mesmo permitiu que acontecesse, eles vieram a desobedecer ao Senhor. E o chamado de Abraão poderia ter encerrado ali. Ele jogou tudo para o alto por conta de conselhos errados, por conta de ouvir pessoa que não tem aprofundamento com Deus e se deixou levar pela palavra persuasiva da sua mulher. E eu venho te dizer uma coisa nessa manhã, que quando o chamado é muito grande, quando o que Deus tem para você, para nós, é muito grande, Ele permite que pessoas, até mesmo da nossa própria casa, se levantem contra nós. Porque Ele quer saber até onde nós queremos ir com Ele. Deus não vai dar uma metralhadora na mão de uma criança. Nenhum soldado, nenhuma pessoa em sã consciência daria uma arma de fogo na mão de uma criança. Então, quando o chamado é muito grande, Ele vai te provar. E Ele vai permitir que pessoas da sua própria casa se levantem contra você. Porque Ele quer saber até onde você quer ir com Ele. Ele quer saber o que você está disposto a largar por Ele. O que você está disposto a fazer por Ele.